telespectador do Ponto da Terra, isso é coisa de primeiro mundo. E hoje o Brasil, o governo nacional, obriga que os municípios façam os seus planos de gestão ambiental, dos seus resíduos, do seu lixo, do seu esgoto, a distribuição da água e a água pluvial, a água de chuva, que também tem que ser encaminhada corretamente. E aqui é a conclusão do projeto. Nós vamos ouvir hoje aqui um projeto de engenharia, um projeto importante para a nossa cidade, para a gente inclusive poder receber recursos do governo federal para fazer um serviço que está sendo feito aqui, o Água Viva, a canalização do nosso esgoto, dos nossos córregos. E aqui nós vamos mostrar tudo para você aí do outro lado, telespectador da TV Universitária. Esse é um momento histórico para Uberaba. Todas as cidades desenvolvidas do mundo fazem gestão ambiental. E nós estamos começando o nosso projeto aqui, implantando, né, prefeito? Isso é de grande importância para a gente aqui. Isso significa que a gente está se transformando em primeiro mundo. Não é isso? Fala para ele lá, fica à vontade. Olha, na verdade a consciência ambiental tem que estar dentro de cada cidadão, dentro de cada instituição pública e privada. Mas nesse caso é uma força, uma navalha de cima para baixo. Os municípios que não fizeram o seu plano de saneamento ambiental não terão recursos do governo federal e do governo do estado. É uma pena que seja assim, porque tudo devia ser o contrário. Mas Uberaba, ela está classificada como uma das cidades que cuida do meio ambiente. Tem um aterro sanitário, já está com as suas estações de tratamento de esgoto. Claro que temos um problema de água que tem solução à vista, mas para nós não serve essa navalha de cima para baixo, para muitos municípios, mas Uberaba com certeza está entre as cidades brasileiras que mais cuida do meio ambiente. O que você diria para ele lá? Que prazo que ele tem? Por exemplo, a gente vê um rio Uberaba sem esgoto, né? É o sonho de todos nós, não é isso? Fala para ele lá. Olha, isso aí, o projeto da Santos Dumont, é o projeto que vai tirar todo o esgoto do nosso rio Lajeado, evidentemente do nosso rio Uberaba. A estação elevatória do São Bento, que também vai tirar parte do esgoto. Então nós teremos, para o início de 2015, o nosso rio Uberaba, em se tratando de Uberaba, saneado. Olha, mais um grande feito da sua prefeitura. A gente fica impressionado de ver as coisas que vêm acontecendo, não é isso? É uma dedicação constante, a gente vê que você se dedica o tempo todo. E eu queria que você falasse para o nosso telespectador aqui, uberabense, tranquilizar ele, dizer que a prefeitura está trabalhando, que vocês estão empenhados em fazer o melhor possível, não é isso? Segundo a CEMIG, a maior seca dos últimos 84 anos. Isso não é brincadeira, o Brasil inteiro está sofrendo com isso, pelo menos a metade do Brasil para baixo. Mas o Uberaba está preparada. Primeiro, é só um decreto de emergência, não racionamento. Mas estamos preparados para a nova captação do Rio Claro e, portanto, Uberaba está pronta para abastecer todo mundo sem maior problema. Tá certo, obrigado, prefeito. Para você aí, telespectador da TV Universitária. Olha aqui, um amante de Uberaba, ex-prefeito, engenheiro, hoje presidente do CODAL, anda correndo um bocado para o bem-estar de você, uberabense. E ele, nessa correria toda, é muita responsabilidade, não é, Luiz Neto? Mas eu diria que é também dedicação, paixão, amor, senão não caminha direito, não é verdade? Fala para ele lá dessa tua dedicação toda aqui por Uberaba. Eu sou filho do Netinho. Por mais que eu ame essa cidade, ainda serei devedor do tanto que ele amava.
porque meu pai foi um apaixonado por Uberaba e provavelmente um pouco disso eu tenho adquirido ao longo da minha própria vida. Mas eu tenho certeza absoluta, por mais que eu me dedique, por mais que eu ainda possa ser comunitário e democrático e faça alguma coisa pela minha cidade, independente de ser como prefeito, como empresário ou como presidente da Codal, ainda serei devedor pelo tanto que ele gostava de Uberaba e talvez por isso seja o mote da onde que eu tenho realmente essa paixão. Luiz Neto, é um momento histórico que você está vivendo em Uberaba, da gente fazer um plano de uma vez por todas que vai resolver o nosso problema do saneamento, da água, do esgoto, do lixo, tal, né? Isso deve dar um prazer danado pra gente, não é isso? Eu acho que Fala pra ele lá. acho que dá responsabilidade, porque o plano nada mais é do que um diagnóstico e é mais do que tudo um caminho traçado do que nós temos que ainda fazer. Uberaba hoje é uma cidade quase que exemplar no sentido do saneamento. Tanto é verdade que Uberaba hoje está sempre entre as 6 melhores cidades do país nos índices de saneamento básico, seja ele de água, de esgoto tratado, enfim. Mas a gente sempre tem que levar em consideração aquilo que falta fazer. E o plano nesse aspecto é muito importante porque ele define rumos e define obrigações. Então, mais do que a satisfação de estar fazendo o plano, tem também a responsabilidade do que ainda nós temos de fazer, não só como Codal, não só como prefeitura, mas como sociedade, porque eu acredito que, acima de tudo, essas coisas só possam ser feitas pela sociedade. Ô Luiz Neto, agora eu queria te perguntar sobre esse Codal. Quando é que será que nós vamos ter o nosso rio lajeado, córrego lajeado, rio Uberaba, limpinho, né? Você está numa obra danada, furando tudo que é buraco nas ruas e tal, para fazer isso acontecer, né? Então eu queria que agora você falasse para o nosso telespectador uberabense, lá da TV Universitária, né? Sobre o que ele pode esperar disso, né? Eu acho que as obras são sempre uma questão dinâmica. Nós estamos aí para lançar um plano de novas adutoras, nós vamos ter que cortar Uberaba, mas cortar Uberaba quer dizer dar solução de água. Eu acho que a água mais cara que existe é aquela que não chega na torneira das pessoas. E para isso precisam ser feitas infraestruturas. Às vezes a gente sabe que às vezes que a gente corta as ruas, faz sujeira, mas acima de tudo o Codal tem feito um trabalho muito grande de preservação do rio Uberaba. Foram mais de 1.500 bolsões feitos apenas nessa administração, o que de alguma forma fez com que, apesar de todo o esforço e da pior seca dos últimos 83 anos, 83 anos do Triângulo Mineiro, Uberaba ainda passou por esse período sem nenhum grande problema de falta de água, apesar de toda a consideração que nós fizemos e ao apelo à população para que a gente não desperdiçasse água, porque a situação era grave demais no país inteiro e Uberaba ainda atravessou essa crise de uma forma sem deixar faltar água, pelo menos uma vez por dia na caixa d'água de cada cidadão, o que é um mérito muito grande da equipe da Codal, mas é acima de tudo um efetivo planejamento para que a gente comece cada vez mais a resolver definitivamente esse problema que é levar água ao crescimento de Uberaba. Olha, concluindo, eu queria te oferecer o microfone para você falar para o uberabense o que você quiser agora. Não precisa falar de Codal, fala do que você quiser, fala para ele lá do teu prazer de viver em Uberaba. Não, eu acho que mais do que tudo é acreditar no futuro dessa cidade. Eu sempre fui um otimista e fiz isso da minha vida, não só como homem público, que de alguma forma a gente sempre está homem público e não é, mas acima de tudo na minha vida pessoal, seja nas minhas empresas ou naquilo que eu acredito. E eu queria dizer somente uma coisa, nesse plano nós fizemos 3 cenários. Que Uberaba crescesse pela média histórica, que Uberaba crescesse pela média histórica mais 50%, ou seja, a metade a mais do que nós crescemos até agora nos últimos 200 anos. E a terceira outra opção é que Uberaba crescesse o dobro do que ela cresceu até agora. E esse é o cenário que nós estamos balizando, porque a gente acredita, acima de tudo, que Uberaba vai ter um crescimento acima do normal, ou seja, o dobro da média histórica do que foi até agora. Isso tem sido os nossos parâmetros.